Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast e vamos falar de séries, vamos falar de Midnight Mass ou Missa da Meia-Noite. E para isso, eu tô com Everton. Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem, temos convidados especiais e convidados que já são da casa, né? Mais uma vez o pessoal lá do Zona Sombria, do CryptaCast, a Larissa e o Fernando estão aqui para conversar sobre mais uma série do Mike Flanagan, mais uma série da Netflix, mas sempre especiais e sempre participando, sempre topando participar com a gente. Muito bem-vindo, pessoal. Joia, muito obrigado aí pelo convite, valeu, e Mike Flanagan aqui é nóis. Gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aí com vocês novamente. A gente que agradece mais uma vez enriquecendo o Sofaverso, né, trazendo comentários abalizados e o pessoal que entende do terror, entende do que a gente vai comentar. E antes da gente começar a discutir aquele episódio que você já conhece, vamos comentar sobre a série Midnight Mass ou Missa da Meia-Noite, como ela chegou aqui no catálogo da Netflix, série que estreou lá no dia 24 de setembro com 7 episódios, uma minissérie, toda criada pelo Mike Flanagan, mas ele divide o comando da série ali com o Jeff Howard, que também é um cara que já trabalhou com ele anteriormente nas outras séries da Netflix. Ele cada vez mais tá cravando o nome dele, né, na Netflix, e não é à toa que a Netflix já confirmou mais 2 séries posteriores a Midnight Mass. Mas bem, antes da gente começar a discutir sobre a série, eu quero que o Fernando e a Larissa comentem sobre o Zona Sombria, o site deles, o CryptaCast, o podcast deles, que é bem legal. Eu quero saber em que pés anda, onde encontrar, podem falar, fazer o jabá completo. Bom, o Zona Sombria, ele é um site onde tá voltado todo ele pro tema terror. Então a gente aborda ali os itens que a gente vê de terror em todo o cenário da cultura pop, né? Seja em filmes, jogos, quadrinhos, livros, tudo que tiver terror ali no meio, a gente vai atrás, corre, pesquisa e traz aí também, né, o nosso podcast, o CryptaCast, onde inclusive o pessoal aqui do Sofaverso, né, o Vinícius, o Everton já participaram com a gente lá também. E é isso, né? A gente tá, infelizmente, aqui num pequeno momento de hiato, mas é porque a gente tá se reorganizando, né? Então, a gente tá com alguns projetos bem legais aí. Então, essa pausa que a gente tá no momento aí, acho que vai valer a pena, que no futuro próximo aí a gente vai lançar umas coisas bem legais. E é um pessoal que gosta pouco de Silent Hill, né? Rapaz, a nossa vida atualmente é reclamar de Silent Hill, né? Reclamar que não sai um Silent Hill novo. Reclamar e chorar. Eu sempre vejo vocês no Twitter falando, cara. É engraçado isso, né? Porque todos os membros do Zona Sombria não foi o que nos uniu, na verdade, né? Foi o terror em geral mesmo, mas a gente tem essa paixão em comum, né? Que é o Silent Hill. Então, sempre que a gente pode, a gente enaltece, e sempre que a gente pode também, a gente xinga a Konami. Toda janela de lançamento de novos jogos não vai o Silent Hill, né? Realmente, não sei o que acontece, mas os fãs como vocês devem ficar desesperados, né? Toda hora que não acontece nada com esse jogo, que é tão querido, né? Que não só vocês são fãs, como tem uma galera, né, que adora o Silent Hill. Pois é, tem uma legião de fãs, né? Então, com certeza a gente não tá sozinho nesse barco aí da decepção. Bem, mas galera, quer conhecer o Zona Sombria, quer escutar o CryptaCast, quer escutar o episódio que a gente participa lá, a gente vai deixar o link aqui no post do episódio, então vai lá, conhece, vale muito a pena. O portal Zona Sombria, os episódios, o podcast, sempre é bem legal. É um podcast que eu escuto, recomendo, e não é à toa que eles estão aqui de volta. A gente gravou aqui no Sofaverso A Maldição da Mansão Bly, né? Série anterior do Mike Flanagan pra Netflix. E lá no antigo podcast, Nerd Patriarca, também gravamos episódio, né? Sobre terror nacional, né? Filmes de terror nacionais. E ficou bem legal os 2 episódios. Então, mais uma vez, Fernando e Larissa estão aqui para a gente gravar mais uma série do Mike Flanagan, Midnight Mass. Essa série de... Eu já vou começar com um terror, entre aspas, e eu quero saber de vocês, primeiro com os convidados, a Larissa, depois o Fernando. O que vocês acharam em termos gerais de Midnight Mass? Eu gostei muito da série, gostei mesmo. Eu me impressionei com ela, eu não esperava o tanto que ela trouxe, né? Teve episódios, eu vou, assim, tipo, uma montanha-russa, né? Ele começa bem, aí tem uma queda muito drástica ali pelo 4º episódio, mas acho que toda série faz isso com a gente. Ela vem muito bem e aí, de repente, dá uma
assim, você, ai meu Deus. E de repente ela sobe e não para mais, assim. O final da série é surpreendente, então ela é toda muito boa, e o que mais me agradou na série foi o quanto eles conseguiram aprofundar em todos os personagens ali na série, como todos eles tinham um porquê de estar ali, e a relação entre os personagens e a forma como foi desenrolando a história, assim, como ela envolve a gente, assim, sabe, o tempo todo, e uns sustinhos ali aqui, então esse é o meu, assim, geral da série, assim, por mim, muito boa. Sim, eu gostei também, gostei bastante. O que a Larissa falou, concordo também com relação à questão dos personagens, né? Até porque, assim, na minha opinião, o plot em si do seriado, ele não seria tão bom se não fosse o aprofundamento da personalidade, né? Do modus operandi dos personagens. Eu acho que a história em si ali, realmente, ela só encaixa porque tem personagens muito bem construídos e personagens que dão aquela ênfase realmente com o que tá acontecendo dentro do plot da história, né? Então, eu acho que dessa vez, assim, os outros seriados do Mike Flanagan também são muito bons, mas eu acho que dessa vez ele conseguiu ainda se superar mais nessa questão, assim, de trazer personalidades muito boas e muito importantes pros personagens da série. Então, de uma forma geral, gostei bastante também, e acho que é realmente, assim, um dos melhores seriados de terror que tem na Netflix hoje. Eu também gostei bastante da série, e um ponto que vocês falaram, que pra mim é o destaque da série, são os personagens, realmente. Todos são muito bem trabalhados, você entende todo o ponto de cada um, sabe? É muito interessante isso. E uma coisa que é muito bem colocada na série, muito bem feita, são os diálogos entre os personagens. E como ele constrói bem o ritmo da série com base nisso, né? Tem cenas que são só apenas dois personagens falando, mas ela não é chata, ela não é parada. Ela é interessante, sabe? E o Mike Flanagan, eu acho que ele faz umas escolhas muito interessantes também na direção dele, pra não deixar realmente a série parada, sabe? Eu gostei bastante, sabe? Eu achei talvez uma das melhores produções da Netflix, sabe? Eu gostei muito, realmente. Cara, eu vou na vertente que todo mundo tá trazendo, assim, eu gostei bastante da série. Ele é aquele drama de personagem mesmo, que você pega o personagem e constrói cada um com a sua situação dramática de vida ali, com suas questões próprias pra resolver, bem fortes, né? Não é à toa que a série é recheada de monólogos, né? Então, ela tinha tudo pra ser uma série cansativa. Eu acho que não é, muito pela direção, o texto é muito bom. É uma série devagar, assim, mas as séries dele, em geral, já são, né? Tanto a Maldição da Residência Hill, a Mansão Bly, já são séries mais lentas, né? Mas eu acho que ele constrói uma atmosfera que não deixa chato, né? Eu acho que isso que é interessante, sabe? Sim, total, não é chato. Pra mim, não é chato. Assim, lógico, quem não gosta de série que se propõe a desenvolver muito seus personagens, ter partes de monólogo, os personagens conversando também entre si, e esse aprofundamento um pouco a cada episódio pode achar a série cansativa, mas pra mim, eu adoro série assim, então pra mim foi uma evolução natural dele ali dentro da série, mesmo porque é uma série que ele tem pensada antes mesmo da Residência Hill, né? Uma série que ele tem na cabeça há muito tempo, é uma série muito pessoal pra ele. E eu acho que ele faz escolhas muito boas de direção. Quem escreve a série, basicamente todos os episódios são escritos pelo Mike Flanagan e pelo irmão dele, o James Flanagan. Então, o roteiro dessa série, ele é muito bonito, tem diálogos realmente assim, você fica, caramba, isso foi profundo. Eu ficava pensativo, porque a série discute vários temas que são vários temas bem discutíveis, né? Está discutindo, e são temas que são inerentes ao ser humano, toda hora tá discutindo morte, fé, religião. Ele coloca de uma maneira muito pessoal e de uma maneira muito questionadora na série, então você fica toda hora querendo acompanhar os questionamentos dos personagens, se questionando, e obviamente tem um pano de fundo, tem uma história ali de terror acontecendo, né? Que também funciona. Uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante é que normalmente, né, não vamos dizer que é uma regra, mas normalmente, né, as histórias de terror, elas são baseadas em questões sociais realmente, né? Então, aqui nesse seriado, inclusive, a gente vê isso muito forte. A gente vê uma crítica social bastante, posso dizer até ferrenha mesmo, né? Com várias realidades que a gente enxerga baseado nessa questão da crença, da fé, né? E da exploração, inclusive, da fé. A fé cega, né? Aquela fé Exato. cega, aquela questão até quase de seita mesmo, né? Exato, E nesse caso, felizmente, né? Não é diferente. A gente tem aí uma série com seus elementos de terror e que tem realmente essa crítica social forte. Sim. E a questão do drama que eu coloquei no começo, um drama familiar, um drama de personagens, é uma coisa que ele próprio
próprio carrega em todas as séries, né? Residência Hill é aquele drama familiar pesadíssimo, né? Que eles lidam muito com luto, principalmente com luto. É quase aquela série da HBO Six Feet Under com uma repaginada de terror, né? Com fantasmas. E na série anterior, que a gente até começou da Mansão Bly, o tema principal, além de toda a história de fantasma, é o amor, né? Do personagem ali, relacionamento e amor. E aqui ele traz mais uma vez a questão muito forte, a questão familiar, a questão dos relacionamentos, mas essa parte que o Fernando comentou agora de críticas sociais mais ferrenhas, e principalmente na parte religiosa da coisa, vamos dizer assim, ela é muito mais escancarada, muito mais evidente e conversa muito com o próprio autor, né? O Mike Flanagan, que assim, em entrevistas pra divulgar a série, ele comenta que é uma série muito pessoal por diversos motivos. Ele foi coroinha por uma cacetada de anos quando ele era moleque, então ele tem a vivência católica. Tem uma questão muito importante que é direcionalmente relacionada ao personagem que é tido como o principal, que é o Ryan Flynn, que é vivido pelo Zach Gilford no começo da série, que o Mike Flanagan, ele tá ele fala mais ou menos 3-4 anos sóbrio, né? Ele bebia muito, então ele tá mais ou menos esse tempo sóbrio, então a questão do álcool, que é uma questão desse personagem, conversa muito com ele, então tem várias coisinhas assim que ele foi colocando das ideias dele pra finalmente conseguir construir essa série. E tem os pontos, né? Não sei se chegaram a ver os easter eggs de Midnight Mass nas outras obras dele. Vocês chegaram a ver alguma coisa disso? Não cheguei a ver. Cara, eu vou ser sincero, assim, eu sou péssimo pra achar easter egg em seriado, cara. Até os fantasmas da Mansão Bly, os fantasmas da Residência Hill, mesmo revendo, até hoje eu não consigo achar. Não, é engraçado, Fernando, que eu também nem peguei isso, agora que fui ler coisas sobre Midnight Mass, né, e acabei vendo que naquele, não sei se chegaram a assistir Rush, que é um dos primeiros filmes dele que tem na Netflix, então, que a Kate Siegel é a protagonista, que ela é uma mulher surda, e ela é uma escritora. O livro que ela escreve no filme chama Midnight Mass. Sério? E tem dois, e tem dois personagens que estão na série. Chocada. E Rush é muito bom. Esse filme é muito legal. Pra quem não conhece, vá lá na Netflix, que o filme tá lá. E tem outro filme da Netflix, agora baseado numa obra do Stephen King, do qual o Flanagan é muito fã, é O Jogo Perigoso, e também aparece lá o livro Midnight Mass numa prateleira de livros da personagem. Então, pra você ver que essa história ele queria fazer de qualquer jeito há muito tempo, e ele falou que a própria Netflix já tinha recusado a história, assim, muito antes dele bombar com Residência Hill no próprio serviço de streaming. E eu queria só pontuar o lance do drama, assim, de novo, porque eu tava até comentando com o Fernando hoje cedo, como o drama e o terror, eles estão sempre andando muito lado a lado. Todo filme de terror, ele tem um drama, ele traz personagens com cargas dramáticas muito, muito grandes, né? Então, esse casamento entre o terror e o drama é muito bom, e a gente vê isso, como isso flui muito bem, né, no Midnight Mass. E quando ele é bem feito, ele traz um peso a mais pra produção do terror, né, cara? Ele dá um destaque, né? Ele torna aquela produção algo até diferente, sabe? E eu acho que tá virando, e já é, na verdade, uma característica bem marcante do Flanagan, né? É fazer essas conto de terror, né? Terror em suas variadas formas, né? Aqui ele vai trabalhar com terror diferente, mas com esse peso dramático muito intenso, né? E, obviamente, é pautada em uma ótima escrita, né? Que assim, ele é um ótimo roteirista, e com quem ele trabalha também faz ótimos roteiros, então eu não digo de plots mirabolantes que são muito inovadores, mas sim de você saber fluir uma série, ou saber fluir uma história e escrever bons diálogos, que aqui, no caso do Missa da Meia-Noite, é muito importante, porque é basicamente o que faz a série andar, né? Que são os personagens. E eu acho essa parte do diálogo que você falou é bem importante, porque tem séries que a gente acompanha os diálogos e a gente vê que aquilo não tá muito natural, né? Mas se você pegar, por exemplo, aquele episódio, o Riley e a Erin, eles estão conversando sobre a morte, o que é sentir a morte, o que é morrer, cara, se você parar realmente pra pensar, é muito difícil alguém fazer alguma explicação naquele nível de detalhe, naquele nível, com aquelas palavras, com aquele jeito que eles falaram ali naquela conversa. Mas mesmo com essa questão um pouco mais literária mesmo do diálogo, ainda assim soou natural, ainda assim soou como uma conversa franca entre os dois, né? Então acho que bate muito bem com essa análise que você fez aí com relação à bela escrita de diálogos que a gente tem no seriado mesmo. Isso, com certeza, Fernando, concordo 100%. Não é a questão de parecer real, né?
né? Mas o que ele tá entregando ali na série e como aqueles personagens entregam o texto que faz com que você fique preso, né? Você continua assistindo, que você realmente se questione, porque eu acho que é muito da ideia que ele quer, né? Além de contar a história dele, que ele já quer contar há muito tempo, né? Enfim, conseguiu. Mas pra quem não alguém ia falar alguma coisa? Eu ia dizer que esse ponto é importante, porque os outros seriados, eles sempre foram baseados em livros, né? E esse aqui, ele conseguiu encaixar realmente uma história dele, né? Sim, eu até procurei pra ver se não era baseado em nenhum livro, né? Mesmo, tipo, será que não tem um livro? Não, mas realmente é uma história que ele criou. E já tava na cabeça dele desde lá do primeiro longa dele. Ele já tinha essa história na cabeça. Ele queria contar muito por isso do reflexo de questionamentos pessoais, né? Coisas que ele viveu e ele queria contar essa história. Essa história que, pra quem não tem a mínima ideia, quem não assistiu, quem não liga pra spoilers, quem a gente já avisou que vai ter spoilers, a série se passa numa ilha isolada lá, a ilha de Crockett, que é aquelas cidadezinhas portuárias, né? E no começo da história, a ilha tá passando por um problema, que teve um problema com óleo lá recentemente, né? Então a ilha tá tendo essa dificuldade. E tem o personagem, né, que a gente já comentou, o Riley Flynn, que é vivido pelo Zach Gilford, que ele é um cara que... ele saiu daquela cidade, né? Daquela ilhazinha, teve problemas com álcool e acabou se envolvendo num acidente que vitimou uma pessoa, uma garota, e ele foi condenado, foi preso por isso, e ele acaba voltando pra aquela cidade, né? Pros familiares dele, pra saber pra aquela cidade, e ao mesmo tempo que ele volta também, aparece na nova cidade um novo padre, né? O padre Paul, que é vivido pelo Hamish Linklater, e a partir da chegada do padre e do Riley, começam a desencadear eventos que vão fazer a trama se mover. No primeiro momento, vamos conversar sobre o Riley. O Riley ele dá a cara que é o protagonista da série, né? Nessa primeira parte, né? Que ele aparece, você começa a ver a história pela ótica dele, ele vai ser o cara que vai voltar pra cidade, ele vai ser o cara que vai ver os outros personagens ali, porque esses dois primeiros capítulos são basicamente pra introduzir como funciona a ilha, quem é quem, o lugar de cada um. Eu acho que o Riley tem uma cara de que saiu do seriado O.C., Um Estranho no Paraíso. Nossa, muito mesmo. Principalmente teve um episódio, acho que esse episódio que o Fernando comentou, que eles estão no diálogo, ele e a Erin, e eu ficava olhando pra ele e eu falei, gente, parece que eu tô assistindo O.C., tô até ouvindo a música da série agora. Eu não sei se as cores, a roupa do jeito do dele, Riley, né? o jeito dele, ele tem um olhar muito triste, assim, não, é claro, né, por conta de tudo que ele passou, mas eu não sei se é o ator, eu até cacei um pouco das fotos dele na internet pra ver se eu já tinha assistido outra produção com ele. O ator em si já tem uma cara de quem tá triste, sabe? E O.C. tinha toda uma carga dramática, né? Então eu fiquei, nossa, gente, mas parece muito. Muito a série. Se eu não me engano, a série mais famosa que ele participou é uma chamada Friday Night Live, se eu não me engano, é a série que ele é mais conhecido. Mas quando eu olhei pra cara dele, eu lembrei daquele Uma Noite de Crime e Anarquia, né? Que eu acho que ele é o casal lá. Não tem um casal lá do filme, se eu não me engano. Ele que faz o filme. Porque eu assisti esse filme algumas vezes, que ele é uma tosqueira, mas eu acho bem legal. E o que vocês acham do personagem? Vocês gostam do personagem, da participação dele na série? E porque ele é o cara que introduz esse mundo, essa ilha pra gente, né? Então a gente vai conhecendo pelos olhos dele. Ele tem umas coisas assim de ser atormentado pelo passado que remete também a outras séries do Flanagan, né? Principalmente o Mansão Bly. Não, e a estética dele ter quando ele vai dormir e ele vê lá a menina que ele acabou matando lá no acidente e tal, e a câmera faz aquela virada lá que nem o Dr. Sono, né? Que é uma coisa que ele também faz no Dr. Sono, né? Igualzinho. E é muito interessante essa escolha de botar esse trauma realmente na mente dele, a maneira como ele trata o vício e como ele liga essa ideia do vício com a questão que vai ser tratada do terror, né? Em cima disso. É muito interessante, cara. Eu gostei do personagem, eu acho legal. Eu achei ele legal, achei que ele funciona muito bem como realmente isso de apresentar, conseguir encaixar os personagens em volta nesse núcleo, né? E em determinado ponto da jornada da história, ele realmente tem o aspecto do herói, né? Ele vai atrás de resolver algum problema, né? Sim, com certeza. E uma coisa que eu achei interessante também nesse ponto dele é justamente essa questão do trauma, que a gente vê durante os episódios, né? Que toda noite, ele vai dormir, ele revive aquele trauma, mas isso não fica algo que precisa ser contado para as outras pessoas, né? A outro ponto, a Erin, ela sempre tá
enquanto ela tá conversando com o Riley, ela sempre tá falando da mãe, tá falando o que acontecia, qual que era a revolta que ela tinha, né, com a mãe, a questão da bebida também e tudo. Mas no caso do Riley, não foi necessário. Claro, ele foi colocado como protagonista, a gente acompanha mais ele, né? Mas eu acho que esse ponto dele deitar na cama e começar a piscar as luzes do rotolight da polícia e ele vê a menina morta todas as noites, dá um embasamento forte até para as ações e para as conversas que ele tem durante o dia com as pessoas da cidade. Então, para mim, esse é um ponto muito, assim, que me pegou bastante, né? Até no dia, no episódio lá na noite, né, que ele vai dormir, que a Erin pergunta para ele como é que foi o dia dele, né, e tudo. E ele até fala, nossa, ninguém nunca mais perguntou isso pra mim e tal. E naquela noite que ele foi dormir, ele até pergunta também pro fantasma dele, né? E aí, como é que foi o seu dia? Tem essa questão do sonho, da estética do sonho dele, né? Que é o mesmo sonho toda noite. E é bem importante. E uma coisa também importante do personagem, assim, que eu acho que é bem legal e bem contrastante pra criar essas divergências durante a série enquanto com os outros personagens, é a própria religiosidade dele, né? A fé católica, a fé que ele tinha quando saiu, a fé que ele cultivou e a fé que ele perdeu nessa jornada dele antes de retornar, né? Então, o personagem também vai lidar muito com essa busca novamente pela fé ou tentar entender a fé dele. E até a censura do pai, o apoio da mãe, inclusive nessa questão da fé, né? Porque naquele episódio também que o pai vai lá conversar com ele, antes deles irem pra igreja, né? Eu acho que é um ponto bem forte também, bem interessante, né? Porque ele fala assim, olha, se você não se sente muito religioso, não vá comungar, né? Isso é uma falta de respeito. Mas a sua mãe vai querer que você vá. Então, segura aí, né? Então, é interessante também ver essa visão da família, né? Com relação aos atos e com relação às consequências daquilo que ele fez, né? Eu quero comentar um negócio, mas como puxa uma coisa lá do final, eu vou deixar pra comentar mais pra frente. A não ser que eu comente um pouco agora e depois a gente volta no assunto. Mas eu vou comentar só um pouquinho. Depois a gente volta. O que eu percebi muito da série é que e a gente vê isso desde o começo, é que parece todos os personagens, né, pelo menos aqueles que, né, mais aparecem e tem um peso maior, eles estão sempre procurando uma redenção, né, um perdão, né. Todos eles estão procurando resolver seus fantasmas do passado, né. Então, todos eles têm algo que assombra eles, tipo, em algum aspecto, né. É a mãe que tá o tempo todo em cima do Riley como se ela, tipo, eu não fui presente o suficiente, agora eu preciso vou demonstrar todo o amor, o carinho que eu tenho pelo meu filho. É o pai que tem todo aquele embate no começo. Todos eles têm, né, essa necessidade que a gente vê desde o primeiro episódio. Sim, aliás, o pai dele, o Ed Flynn, que é vivido pelo Henry Thomas, é um dos atores que participa de todas as séries do Flanagan, né? É da patota, né? Acho que aqui, que participou das outras duas, é o Henry Thomas e a Kate Siegel, que também vai participar, obviamente, que vive a Erin Green. Sim. E tem alguns que vão repetindo também. E tem alguns que vão repetindo, que participou ou de uma ou de outra, né? O que eu achei mais engraçado é que eu não reconheci ele de cara. Aí eu fiquei olhando, eu também não. Eu também demorei uns 2 episódios. Eu já vi esse ator em algum lugar, eu já vi essa cara. Aí quando caiu a ficha, nossa, eu nem lembrava. Mas ele tem muito esses, vou colocar easter eggs, mas não são, né? Porque, tipo, mas é tipo o Tarantino, né? Tem sempre os mesmos atores que participam de vários filmes, né? É claro também, assim, teve um pouco a questão da maquiagem também, que ajudou um pouquinho no começo, né? Então a gente pega lá um Ed mais velho, né? Todo grisalho ali, cabelos quase brancos e tudo. E ficou um pouco mais difícil de reconhecer de cara mesmo. Pra mim, eu comecei a reconhecer um pouco mais ele realmente nos episódios seguintes, quando a gente começa a ver aquele processo de rejuvenescimento na cidade, né? Sim, é verdade. Esse é um ponto, cara, da maquiagem que eu até anotei pra falar, cara, porque tinha personagens que a maquiagem ficou incrível, que assim, virava outra pessoa, como é o caso do
o Ed, né? O Ed Flynn. Ficou, assim, muito boa a maquiagem nele, mas teve outros atores que cara, não ficou legal, sabe? Assim, tipo, esse é um ponto, infelizmente, que Bom, como eu gosto de maquiagem, aí eu sempre reparo. Sim, tinha personagens que era bem nítido que ele ia rejuvenescer, né? Exatamente. A personagem a mãe da Sarah, né? A Mildred, que é a Sarah Gunning, é a médica da cidade, né? E a mãe dela tem uns problemas e tal. Quando apareceu a personagem, eu falei assim, ela vai rejuvenescer, porque, tipo, não tem outra lógica que não seja essa de você colocar uma atriz mais nova fazendo uma maquiagem de mais velha, se você não vai rejuvenescer ela durante a série em algum momento. No primeiro episódio eu fiquei, mas por que eles estão fazendo isso? Coitada da menina. Tipo, aí eu fui ainda achar, tipo, mas quantos anos essa atriz tem, gente? Por que não pegaram uma atriz realmente idosa pra fazer esse papel? Que desnecessário. Eu juro pra vocês, eu fiquei pé da vida. Eu pensei um pouco isso também, porque eu falei, por que estão colocando gente nova pra fazer velho, né? Aprovar algum estatuto do idoso por lá também, que é proibido interpretar, né? Alguma coisa do tipo assim. Sim. Era bem mais simples contratar um ator mais idoso, cara, pra fazer. Era muito mais simples. Não, com certeza. Mas assim, depois que você entende a série, então o pessoal que vai assistir ainda, e não importa com spoiler, não fiquem putos com isso. Tudo tem um porquê, né? Mas Tudo tem um porquê, né? Realmente. Agora, um ator que eu acho que ficou, assim, perfeito a questão da maquiagem foi o Preach. O padre? O padre. Ah, sim. Cara, sim. ele idoso. Eu vi as cenas e eu fiquei revendo. E gente, não, é o ator, é outra pessoa. E eu ainda fui atrás, será que é outra pessoa mesmo? Tipo, eu cacei, ver se eu falei, não, era ele. Mas não, parecia outra pessoa. E eu acho que isso ajudou ainda mais, sabe, na série. Tipo, ficou incrível, a maquiagem dele ficou fantástica. É de tirar o chapéu pra equipe de maquiagem, que olha... Ah, sim, nossa. E é uma coisa que o próprios showrunners da série, eles quiseram e trabalharam com essa coisa, com a maquiagem muito forte e efeito prático direto, principalmente no monstro que vai aparecer no decorrer da série. Tem making off disso que é muito legal. Pois vale a pena quem assistiu a série dar uma olhadinha nisso. Mas antes de chegar nessa parte, você falou do padre. O padre Paul é outro personagem que aparece ali no começo pra gente conhecer a ilha e é vivido pelo Hamish Linklater e um personagem, são vários adjetivos pra ele, né? O que vocês acham? Vou começar com vocês. O que vocês acharam do padre Paul? Vocês gostam do personagem que a gente falou que o Rayleigh era o personagem protagonista inicial da série, obviamente isso vai depois sendo passado pro padre Paul, que acaba sendo, ele vai do céu ao inferno literalmente durante esses 7 episódios, né? Cara, a atuação dele foi fantástica, foi incrível, e é um ator que a gente não espera esse tipo, assim, desculpa, mas ele é bem dele é da comédia, né? Eu lembro dele só na comédia, cara. Eu assisti a série com meu namorado e toda hora eu tô esperando o cara soltar uma piada. Ele, assim, é um ator que surpreendeu totalmente. Eu não esperava esse tipo de atuação, mas isso é muito bom pro ator. Eu acabei que não comentei com o Fernando, mas a gente lembra do Bruce Willis, né, no Sexto Sentido, que só fazia ação, só era contratado pra ação, e quando o cara fez Sexto Sentido, uma puta de uma revelação, né, como ator dramático, e tá aí, cara, acho que esse é o caminho, ele pode seguir por aí, porque foi uma atuação incrível, e ele muda, né, as caras, assim, tipo, dá até raiva, às vezes ele é muito falso em alguns momentos, você fica, caralho, que cara falso. Pior que a Beverly, sabe? Eu fico, tipo, ele com aquele... Eu sei que é bem no finalzinho, mas quando o pai do Ed entrega as cartas pro padre, e ele tá nitidamente com uma cara de fudeu, desculpa a palavra, fudeu, de repente ele sorri, tá tudo bem, sabe? Tipo, de repente ele muda da água pro vinho. Então, assim, a atuação dele é muito boa. E é um personagem, eu achei que é um personagem, assim, ele é um padre que tem muita presença, né, na igreja, assim, o jeito que ele fala, ele é muito... Como é que fala? Ele convence as pessoas, né? Ele é muito presente na comunidade, né? Então foi um papel muito bacana que ele fez, assim. Interpretação, né? Pra mim ele é o destaque da série, assim, ele divide o destaque com outra personagem que também é do núcleo da igreja ali, né? Mas pra mim ele também é um dos melhores personagens, dos melhores atores, assim. A série é nivelada totalmente por cima, que os atores entregam muito, né? Durante a participação dos episódios, assim. Os principais, assim, que precisam participar ali, que estão ativamente na história, eles entregam muito. Isso aí não tem o que reclamar. O texto que eles pegam, que é
bom, eles conseguem elevar, né? Porque se um texto bom pra um ator bom, é muito difícil dar errado, né? E o que eu achei mais legal é que essa entrega, ela vem de atores de diversas idades, assim, de atores desde pouco experientes, como no caso dos adolescentes, até atores com muita experiência, né? Que é o caso do ator que fez o Ed Flynn, outros atores que a gente já vê no mercado, né, de séries e cinematográficos. Então, assim, tá muito nivelado mesmo o elenco, né? Eu iria dizer aqui que, não sei se é o que vocês vão comentar também, mas dada a qualidade das interpretações, realmente o Padre Paul e a Beverly são os dois personagens que eu amei odiar. Nossa, eu acho que a Bev Keane, né, que é essa beata, essa pessoa que cuida da igreja além do padre, né? O padre é o cara basicamente que vai ali rezar a missa. É ela que manda na igreja, né? Na igreja da cidade. Ela também é professora ou é diretora da escola, né? Alguma coisa assim. E é vivida pela Samantha Sloyan. E ela, pra mim, junto com o Padre Paul, são os personagens mais legais da série. E mais legais, assim, que acrescentam pra história, porque ela não tem como você gostar de uma pessoa dessa, né? É impossível. Nem os próprios personagens da... Ninguém da ilha mesmo gostava dela, né? Ninguém da ilha gosta dela também, cara. Ela tem todas as más qualidades que uma pessoa pode ter, né? Com certeza. E quando vai chegando mais o final e ela vai encaixando tudo em alguma frase da Bíblia, aí você fica maluco com ela, cara. E sabe o que é pior nesse caso? É que não é um personagem estereotipado, cara. Ele é um personagem verossímil. Isso que é o foda, né, cara? Agora, bom, gente, eu vou... O que eu e o Fernando sempre fala, né? Silent Hill. Cara, eu bati o olho na Beverly, assim, lá pelo quarto episódio, assim, quando ela começa a mostrar cada vez mais, né, tipo, as intenções e quem é ela de verdade, eu só lembrava das personagens Silent Hill. Fernando, me ajuda. A Dália? A Dália e a outra do terceiro jogo. A Cláudia. Cara, e assim, como a gente vê esse fanatismo religioso, assim, a Beverly não era nenhuma pessoa, ela não era uma religiosa, uma beata, ela era uma fanática, uma... Sim, ela é fanática, essa é a palavra. Ela é de integrante de seita, assim, tipo, o jeito de falar, o jeito de se comportar. Aquela roupinha branca me irritava, tipo, eu via ela com aquela roupinha, meu Deus, mas isso parece roupa de seita, sabe, tipo, a entrega dela como no personagem é fantástica, e assim, o que o Fernando falou, concordo muito dela não ser estereotipada, mas ao mesmo tempo tem o estereótipo do fanático da seita, sabe? Que Total. Ela... Eu não sei se eles beberam de referências de Silent Hill, mas assim, pra mim lembrou muito assim, o comportamento da Dália e da Cláudia no primeiro e no terceiro jogo, né? Como eu comentei. Beber. Pode ter bebido da fonte Silent Hill ou pode ter ligado a TV ali em qualquer canal que passa esses horários evangélicos extremistas, que é o que passa na TV. Aqui no Brasil, não sei se nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu sei que o negócio é feio também, né? Que tem umas coisas bem extremas também em questão de religião. E aqui a católica, né? Que eles estão lidando, mas logicamente ele tá. A escolha do catolicismo, da igreja católica, é muito pela vivência do Mike Flanagan, mas você pode extrapolar isso para outras religiões, né? A crítica não é pro catolicismo, é pro fanatismo religioso, pelo menos eu enxergo assim, né? Ele utilizou uma referência que é pra pegar a maioria das pessoas e é uma referência pessoal, né? Então é muito mais fácil dele criar a história dele ali, né? Mas você tem que fazer essa referência pro fanatismo religioso em diversas religiões, né? E eu digo assim, verossímil, porque a gente viu casos na vida real mesmo disso ter acontecido, né? O famoso caso do Jim Jones, que a seita dele matou mais de 900 pessoas, cara, num suicídio coletivo. Que tipo de mentalidade é essa, né? Que as pessoas realmente aceitam tirar a própria vida por uma fé, né? Por uma visão. E foi o que a gente viu no seriado ali também, né? O padre com a Beverly, no caso, que é o que a gente tá falando aqui, né? Mas eles conseguiram testar a fé das pessoas ali e fazer realmente elas quererem se matar pra ter a vida eterna lá, né? E eu acredito que eles terem usado o catolicismo ajudou muito na série, porque o catolicismo é uma religião que tem muitos simbolismos, né? E os simbolismos, os ritos, as datas, né? Que tipo, até a Beverly chama a atenção do padre. Você tá usando uma roupa... Isso lá no primeiro episódio, você usou uma roupa de
de data festiva, mas hoje é um dia comum. E a Igreja Católica tem muito disso. A assim, comunhão, beber o sangue, né? Comer do pão, do corpo, essas vestimentas, as cores, todos esses pontos ajuda muito na construção, né? Tipo, de algo que já tem consolidado aí há muitos e muitos e muitos anos e traz para uma base fanatizada e o misticismo do que a gente ainda não abordou. Então, Larissa, repare que até agora a gente tá falando dos personagens, dos problemas que eles têm, de muitas coisas acontecendo ali, da parte dramática e da essência deles, e não falamos ainda do terror, né? Mas a base fanatizada já é um terror. É aterrorizante, realmente é amedrontador e mais do que muito monstro por aí, mas a série também tem essa parte mística, essa parte fantasiosa, essa parte do terror, e que uma coisa que eu acho muito inteligente, e quando a gente tava falando do Padre Paul, que é o personagem que vai ser o introdutório dessa parte fantasiosa, de como a série, como ela tem 7 episódios, é uma série tiro curto, apesar dos episódios serem longos, ela já resolve uma parte do mistério na sua metade, né? Pra você ter um arco de final todo focado nos personagens daquela trama e não precisar resolver mistérios anteriores. Eles não ficam empurrando a coisa, principalmente do Padre Paul, que é o personagem mais misterioso quando aparece ali, né? Ela não abandona a questão do misticismo ou do terror, assim, nos primeiros capítulos também. Ela deixa muito claro, existe um monstro aqui, principalmente naquelas cenas onde os olhos ficam brilhando, você vê aquele vulto, claramente é um monstro, sabe? Então eu acho que ele não esconde tanto, ele deixa bem claro que existe realmente uma criatura diferente aqui. Eu acho isso interessante, cara. Eu adoro a cena lá no comecinho, quando o Padre Paul chega na cidade e ele chega lá com o caixotezão e, né, tipo, bate no caixote e o caixote bate de volta pra ele. Sim, é verdade. Essa cena é muito, muito legal, e essa cena também tem uma fotografia, a série toda tem essa fotografia vista de cima o tempo todo, né? Como se você estivesse vendo de cima a cena, mas não é o vista de cima, tipo, de um canto, né, na diagonal. Você vê literalmente de cima, né, da série, como se você estivesse vendo aquelas plantas de arquitetura, né, tipo, uma planta baixa. Eu acho que esse ponto é muito legal, porque ao mesmo tempo que ela incomoda, porque você não se sente parte da cena, como se você tivesse, mas ao mesmo tempo você sente como se você estivesse num ponto privilegiado da cena, sabe? Que você vê a cena... Ele usa isso num diálogo que é muito bom, que é entre o Padre Paul e o Riley lá no Alcoólicos Anônimos, quando eles estão conversando. E ele usa essa técnica aí também. Eu acho muito boa, realmente, na parte de um diálogo que eles estão fazendo sobre fé, realmente. Por que você perdeu a sua fé? Mano, é muito bom, realmente. E sabe o que eu acho que ele faz de propósito? E também pegando muito do que as pessoas já esperam agora, porque as pessoas vão assistir uma série quando vem lá, Mike Flanagan é o cara que criou, o cara que dirige, as pessoas já criaram uma expectativa de alguma coisa, de algum tipo de formato que eles vão encontrar. Isso cada vez, isso é marca de diretor, marca de quem tá contando uma história, ele vai colocar suas marcas nas obras que eles estão criando. E essa cena que ele, principalmente essa que você tá falando do diálogo dos dois com o Alcoólicos Anônimos, ele mostra o cara sentado, aí ele tá no canto da tela e tem aquele espação aberto, né? Por que você tá esperando que alguma coisa vai estar ali? Vai ter um olho, vai ter um braço, vai ter alguém sentado. Porque você tá com aquele pensamento e falou assim, não, mas tinha fantasma lá na outra. Tinha um monte de coisa. Alguma coisa vai estar aqui. Você ficou... E às vezes eu me pegava assim, escutando o que o cara tá falando e olhando pro lado. Eu não tava olhando pro personagem, tava olhando pra ver se tinha alguma coisa ali. E sabe o que é interessante? Eu também, e quando realmente tinha, eu não tinha percebido. Então eu tinha que voltar a cena pra ver de novo, tá ligado? Ele é muito inteligente também nisso, né? De mesclar essa sua expectativa e tentar jogar ela quando você tá com a guarda baixa, né? Tem uma cena, tem um diálogo da Bev com a Erin na escola, quando a Bev tá pegando veneno. Sim. Eu gosto muito dessa cena porque ela é muito incômoda. Tanto porque a Bev incomoda, ela é uma personagem que te deixa desconfortável, né? Mas a cena ela foi construída pra deixar a gente desconfortável, assim, o jeito que os personagens estão posicionados no ambiente e a forma como eles mostram pra gente esse ambiente. Porque o tempo todo a câmera troca
da Eren pra Bev e da Bev pra Eren, como qualquer cena de diálogo em qualquer filme. Só que a gente não tem aquele contraponto de tipo, um personagem tá na direita e o outro tá na esquerda. As duas estão do mesmo lado da câmera. E aí toda vez que troca, você automaticamente olha pro lado que você tá acostumado, mas quando você volta ela tá pro outro lado. E é uma cena que incomoda. Eu não sei assim, se vocês vão lembrar dessa cena, não sei se vocês também sentiram isso, mas pra mim foi uma cena extremamente incômoda, assim, elas estarem posicionadas no mesmo canto. E assim, é incômoda porque a gente tá acostumado com uma fotografia no cinema. Só que ela seria totalmente normal no dia a dia, sabe? Você chegar, encostar lá no portal da porta pra conversar com uma pessoa dentro da sala e a pessoa tá posicionada no mesmo canto que você, sabe? Então, sim. Traz uma naturalidade pra cena. Não parece uma cena montada, mas ao mesmo tempo incomoda porque não é a cena montada que a gente tá acostumado, sabe? Eu achei isso muito legal. Eu acho um personagem que é legal a gente comentar também, porque a gente fala que o Rayleigh é o cara que começa que volta e vai se readaptar à cidade, também é o cara que começa a ver que tem alguma coisa errada ali, né? E juntamente com ele, eu acho que o xerife Hassan também é um personagem que também começa a perceber que tem alguma coisa que tá dando errado na cidade, né? Que é vindo pelo Raul Collie. E ele tá na série anterior, né? Na Mansão Bly, né? Ele tá lá na Mansão Bly. Esqueci o nome do personagem que ele vive lá, mas é um personagem bem legal, né? Que trabalha lá na mansão, né? Isso, ele mesmo, trabalha lá na mansão. E, cara, eu gosto do personagem dele. É um personagem importante pra também dar o contraste com pra trazer essa discussão da intolerância religiosa, né? De como a pessoa tem uma crença. No caso da Beth, tem uma crença tão forte que ela quer apagar ou tornar menor a crença que ele tem, né? E também é um personagem importante pra ser, assim, mais um que vai tentar resolver o problema, principalmente o problema posterior da cidade, né? É muito interessante essa questão da intolerância religiosa, porque quando ele conta lá a história dele, que ele conseguiu esse trabalho pra fugir realmente disso também, né? E quando ele chega lá na cidade e vê que, mano, é uma comunidade extremamente católica e ele fala, mano, eu não vou me meter com os caras, eu vou ficar aqui na minha. Por que eu vou me meter se eu já me meti antes e só me ferrei, sabe? E tem essa parte que ele conversa com a Sarah também, né? Que ela quer que ele investigue a igreja. E aí que ele conta toda essa questão, né? Todo o histórico dele, de por que ele foi pra lá e tudo. E aí ele termina com isso, né? Tá, e depois de tudo isso você ainda quer que eu vá lá e dê uma batida lá na igreja sem razão nenhuma, né? E tem esse ponto dele com a Sarah, é muito uma coisa assim, tipo, beleza, eu quero fazer alguma coisa, mas não quero, porque eu estou finalmente confortável, sabe? Por mais que eu sofra preconceito aqui, é menos do que onde eu vivia, sabe? Tipo, parece muito quero, mas não quero, sabe? Tem uma cena de diálogo dele com o filho dele, quando eles terminam de rezar. Eu acho essa cena, ela aprofunda mais na história dele e do filho, né? Principalmente dele, né? Do Hassan. Quando ele explica pro filho dele o porquê que a religião deles é importante pra ele. E a gente tem dois lados, né? Tem o lado do adolescente, que adolescente nunca quer o que os pais querem, né? Então, assim, sim, aquele drama adolescente, aquela situação de tipo, tá todo mundo indo, eu também quero ir e tal, pras missas. E o pai dele não concorda pelo fato de ser outra religião. E tem o lado do pai dele, que o pai dele não é um fanático religioso, mas a gente vê que a religião é uma forma dele manter a esposa dele viva, tipo, perpetuar a esposa dele ali entre eles, né? Então ele tenta manter essa fé entre ele e o filho dele, esse elo, como uma forma de, tipo, vamos manter a família, né? Tipo, parece muito isso, sabe? Sim. E esse é muito legal, esses dois contrapontos, assim, o adolescente, sempre é muito bacana, né, esse contraponto, mas é muito profunda e eu acho legal eles terem trazido dentro de um contexto de uma outra religião que a gente não vê sendo tão explorada, né, no cinema, e quando é explorado, infelizmente é explorado de uma forma negativa, né. Então... é muito bonito,
eu acho o arco deles, do Hassan com o filho dele, muito bonito, desde o começo até o desenrolar da trama. Nossa, é muito pesado e bonito, né? O que acontece com eles. Sim. Bem, a gente falou bastante dos personagens. Tem um personagem que eu acho que a gente comentou rapidamente, mas a gente não parou e falou mesmo, que é a própria Eren, né? A Eren Green, que é vivida pela Kate Siegel, que também eu acho que é uma das personagens, assim, ela tem muitos diálogos, assim, importantes na série, né? Tem uma participação importante, tem uma participação crescente, né? Ela tem uma participação ali de interação com o Riley inicial e depois ela ganha um destaque maior, mas é uma personagem que eu gosto também da participação dela da série. Eu acho que a Kate Siegel tá mandando muito, talvez dessas 3 séries que ela participou, esse é o papel que ela tem mais peso, né, pra trama. É o melhor, eu achei também. O que vocês acharam da Eren? Eu gosto da evolução da personagem, né, como ela é aquele ponto de conforto do Riley, né, porque é uma pessoa que ele tinha um relacionamento antes de sair da ilha, né, e a questão dela no começo estar grávida e acabar perdendo o filho sem saber como, sem saber porquê, sem saber e trazer todo esse questionamento da morte, sabe? É muito interessante. E o final, a virada depois no final, né? Quando ela toma as rédeas da situação e ela determina que, pô, mano, essa situação aqui a gente não pode deixar ela espalhar. A gente vai ter que resolver ela aqui, nós mesmos, sabe? Ela toma a liderança, eu acho muito legal. É uma personagem muito, muito forte, né? Assim, o que o Everton comentou, essa evolução dela. E ela é muito... Como é que fala? É uma personagem muito espiritualizada. E não assim só porque ela frequenta a igreja, mas não, a forma como ela fala, a forma como ela coloca a opinião, não é opinião, fala. O entendimento dela? Isso, a visão de vida dela, né? Isso. Tipo, pro Riley, né? Nesse episódio que eles têm esse diálogo, acho que é o 4º episódio, né? Isso, é o 4º episódio. Esse 4º episódio, que foi o episódio que eu tive um pouco mais de dificuldade de assistir, porque eu achei, assim, o diálogo, ele é cansativo porque ele é longo, mas ele é muito profundo, sabe? Tipo, sim. E ele traz ao mesmo tempo que é muito espiritualizado, ele é muito científico. Então e teve um que eu gostei muito, o episódio dos gatos na praia, assim, bom, o Fernando sabe, eu tenho gatos, né? Então, fiquei muito triste nesse episódio. Eu acho que é o primeiro, né? Acho que bem no comecinho. Sim. Acho que no primeiro. Eles estão conversando e ele meio que, assim, né? Porque os gatos transmitem uma doença e tal, não sei o que, pra mulheres grávidas. E aí eu fiquei muito bolada. Eu falei, não acredito que eles estão fazendo esse desserviço. Aí, de repente, ela dá um contraponto nele, assim, tipo, olha, tem que estudar melhor sobre isso e tal. E ela traz rebate ele com um outro fato científico. E a série, ela tem isso o tempo todo, a ciência e a religião, elas estão andando assim, tipo, juntas, sabe? Tipo, tem o contraponto científico e o contraponto religioso. Tem algum embate, mas sempre tem uma resolução. E a Eren, ela tem esses 2 pontos muito bem colocados. Tipo, como se ela fosse uma pessoa equilibrada dentro da série, porque ela é muito espiritualizada, mas ao mesmo tempo ela tem o lado científico, né? A visão científica também, né? Isso é muito bacana, assim, é uma personagem muito... além da atriz ser maravilhosa, assim, a interpretação dela, é uma personagem gostosa de ver na série, ela traz equilíbrio pra cena, sabe? E acho que só pra complementar um pouco essa questão, né, que a gente falou muito que ela era o porto seguro, né, o conforto do Riley, eu vejo também o outro ponto, né, que o Riley também era um conforto pra ela. Então, assim, são 2 peixes fora d'água, né, 2 pessoas que não se encaixam bem naquela comunidade, e eles conseguiram ver, assim, um apoiando o outro, um dando um ponto de segurança aí pro outro, até na evolução deles ao redor aí dos episódios. Olha, eu acho que chegou a hora da gente falar, sabe do quê? Da parte sobrenatural da parada. A gente falou dos personagens, falou um monte de coisa de drama e coisas que são realmente interessantes, mas, pra falar a verdade, a gente não deu os principais spoilers da série, as coisas que acontecem, e não falou do terror mesmo, né? Do monstrão, do que acontece aqui. E vamos falar a verdade agora, ouvinte, spoiler total. Quem aqui imaginava que seria uma série de vampiro? Eu imaginava que eu tomei spoiler do safado do Vinícius.
Você não conta. Eu não esperava, não. Eu, infelizmente, entregou muito na hora que o Pruitt chegou com o baú. Nossa, sério? Aí você pegou? Peguei. Nossa, na hora que ele bateu... Acho que eu tava muito... sei lá. Caraca, é um vampiro, tenho certeza. Na hora que ele chegou com o caixote, eu falei, gente, o que tem aí dentro? Aí ele bateu no negócio, o negócio bateu de volta pra ele, e aí eu... vampiro. Eu não pensei dessa forma, não. Eu pensei mais assim, dele querer esconder mesmo. Ai, cara, pra mim era muito esse, tipo... Eu fiquei, por que ele tá carregando um caixão? Mas na hora que na verdade, pra mim, o que entregou foi o caixão devolver pra ele, sabe? Tipo, porque ele bater no caixão parecia muito uma coisa meio que assim... Pensei besteira, vou bater 3 vezes aqui na madeira... Tudo bem, eu não sei nem se isso é muito brasileiro, mas... mas é uma coisa meio que tipo... tipo, empurrei isso aqui, tipo... sabe? Tipo, que você termina uma coisa, não sei, né? Um hábito. Mas o fato do caixão... Do caixote, que nem era um caixão, né? Um caixote, né? Do caixote ter devolvido as batidas, aí pra mim entregou a série, cara. Assim, acho que se não tivesse tido essa cena, eu tinha sido enganada mais um pouco, mas pra mim entregou muito. Eu fui enganado mais um pouco. Eu realmente peguei a ideia quando ela foi revelada e foi mostrada lá. No começo, assim, no começo do desenrolar da história, eu acreditava que o padre e o monstro que tava cercando ali o lugar era a mesma pessoa. O padre se transformava num monstro, o padre tava fazendo aquelas coisas, enfim, era alguma coisa relacionada a isso, mas o plot mesmo do encontro, né, do Padre Paul com o vampiro e a vampirização e o vampiro original estar presente no local, eu não tinha pegado, peguei só quando foi revelado mesmo. Mas se você for para pensar, ele nem escondeu tanto, porque quando aparecem os gatos na praia, eles estão tudo com a jugular ferrada, todos eles falam, não vê uma gota de sangue aqui na praia, tá ligado? É meio que tipo óbvio, sabe? Ele entrega desde o começo com as coisas muito óbvias do vampirismo, né, assim, tipo... Mas apesar disso, eu acho que o ponto alto da série é como ele consegue introduzir essa questão do vampiro e trabalhar junto com as outras questões que ele aborda, né? Principalmente essa questão da fé, a questão do vício, que eu achei muito interessante como ele trata essa questão do vício. Que o vampiro, ele literalmente é um monstro viciado em sangue, né, cara? Totalmente. E eu confesso assim, quando começou essa questão, né, que você falou, Vinícius, de achar que o padre e o monstro eram a mesma pessoa, eu também tive essa impressão, mas eu não sei se é porque eu tava lembrando do filme Bala de Prata, que é de uma história, né, A Hora do Lobisomem, do Stephen King, que eles descobrem que o padre é o lobisomem que tá aterrorizando a cidade, né? E aí eu fiquei um pouco com isso na cabeça também na época. Falei, cara, o padre é o monstro, né? Mas depois aí teve essa separação, essa reviravolta aí. Ele não escondia, ele era tão ruim esconder, na verdade acho que a intenção dele não era esconder, porque tinha a porcaria do quadro na casa dele, e todo mundo olhava pra aquele quadro com a foto dele jovem. Isso é verdade. E as pessoas, e eu ficava assim, gente, a pessoa tá parada do lado da imagem, a pessoa não vai olhar? Dava muita agonia. Mas assim, ele não fazia questão de esconder. Tipo, via quem não queria, meio que assim, sabe? Tipo, ele escondia o que precisava esconder, escondia porque ele precisava ficar dentro da casa. Era o plano. Ele tinha um plano, na verdade, né? Tanto que ele colocava aquele sangue lá no vinho pra quando as pessoas forem comungar, ele tinha realmente um plano bem claro na cabeça dele, né? Teve um momento que eu jurava que o padre também era alcoólatra. Também. Eu fiquei, cara, sei lá, o padre deve ter salvado o vampiro, mas ele deve ser alcoólatra, porque um dos meninos chega, acabou o vinho, ele, acabou, e eu, o padre tá enchendo a cara de vinho, né? Não é possível, roubando vinho da igreja. Mas não era, né? Ele misturava com sangue, né? Com então, sangue. tipo, que não era o dele. Então Tanto que eu acho que uma das primeiras cenas, assim, bem mais impactantes, e que aí começa mesmo a monstruosidade, as coisas mais fortes, é quando o padre, depois que a Beata lá descobre que ele é um vampiro e tal, um monstro, né? Porque eles não usam a palavra vampiro em nenhum momento da série, né? Ele mata o Joey, que é o bêbado da cidade, né? Sim. Pra se alimentar. Quando ele tem uma cena que ele tá lá chupando a cabeça do cara. É muito bizarro isso. Porque eu falei, mano, que é isso, velho? O que tá acontecendo?
É uma cena que deixa a gente desconfortável, sim. Nossa, demais. A gente tá acostumado com um vampiro limpinho lá, tomando sangue do pescoço, né, das vítimas, e não, tomando a cabeça, né. E é muito interessante essa questão de ele falar assim, não foi um monstro que me salvou, foi um anjo me salvou, me renovou, sabe? E como a Barry, ela pega isso também e tipo, tá bom, se você matou esse cara, esse bêbado aí que não servia pra nada pra comunidade, tô nem aí, sabe? Você é o escolhido. É você muito fez um da hora favor, essa né, pra comunidade. cara, é muito da hora. E só tem um ponto, só pra eu não esquecer, que eu tava vendo a entrevista do próprio Mike Flanagan, que ele comenta que na época que ele tava escrevendo, assim, quando ele começou a escrever roteiros, começou a escrever o Midnight Mass, tinha a ideia original, ele falou que tava na igreja tal, e pensava na igreja tal, pensava no rito de comunhão, que as pessoas tomavam o vinho lá, o corpo de Cristo, né, a hóstia com vinho, e tava lendo o Drácula do Bram Stoker ao mesmo tempo. Ele fala, mano, esse vampiro aqui, o que ele faz? Ele toma sangue. E a gente vai na igreja e faz o quê? Toma sangue, toma vinho, que representa o sangue. Então, basicamente a mesma coisa que o vampiro faz. Então, ele fez essa relação aí e encaixa muito bem, né? Sim, e uma coisa que eu acho engraçado é justamente esse ponto de vista com relação ao monstro, né? Porque aí, enquanto algumas pessoas veem ele como um monstro, alguém que está destruindo a comunidade, outros veem ele como um anjo, alguém que vai salvar a comunidade, né? Então é interessante ver até essa ambiguidade com relação à visão do que é um monstro. Ele é um monstro, ele é um anjo, né? Baseado nos milagres que acontecem, né? Mas essa relação é muito legal porque ele pega justamente os pontos da Bíblia que falam que as pessoas temiam os anjos. Então, que seria normal você temer aquela criatura porque é um anjo, porque as pessoas na Bíblia temiam os anjos. Então, esses pontos da Bíblia, tipo, com certeza o Flanagan leu muito a Bíblia, porque, cara, não é possível você achar tanta referência, assim, pra fazer uma leitura rasa, né? Tipo, você tem que ler realmente. Uma das cenas que eu fiquei me deu um arrepio quando eu assisti, é quando entra o vampiro na igreja com aquela bata, velho. Ai, sim. É bizarro. É muito legal aquela cena, é arrepiante, realmente. Todo mundo olhando, esse é o anjo, ele tá vindo, ele, aquele ser, sabe, muito estranho, andando daquele passo, cara, é uma puta cena legal, sabe? Sim. Não, com certeza. Muito bem feito. É bem legal. Tem o making-off, não o making-off total dessa cena, mas tem uma boa parte dela sendo produzida, que tem o monstro e tal, tem ele coordenando lá, porque é um episódio e é um momento, assim, bem forte da série, né? Tanto na questão de impacto de terror, né? Como uma coisa simples, como aquele monstro entrando na igreja e tal, como depois a escalada de violência que vai ter naquele ambiente, né? Mas antes disso, eu acho que uma das únicas partes que eu realmente tomei susto, porque quando tem... E uma coisa corajosa também, que eu não imaginava que fosse você pegar o Riley, que pinta como um protagonista, e descartar ele ali na metade da série, né? Justamente porque ele não chega perto, ele descobre, assim, do nada, a verdade daquele monstro lá. O cara tá de cartolinha lá, o capetão de cartolinha, conversando, o padre lá, pelo amor de Deus, faz alguma coisa que eu tô precisando tomar sangue, e ele chega lá e fala assim, nossa, o que tá acontecendo aqui? E uma das cenas de susto que tem é que quando ele pula em cima pra matar o Riley, acho que foi a única parte que eu realmente jump scare da série, sabe? Sim, eu ia dizer, o monstrão lá, cara, ele é ligeiro, né? Nossa, eu imaginava que ele fosse pra cima, mas ele foi de uma vez, entendeu? Ele virou e já foi, ele não pensou duas vezes, não teve negociação. Porque eu também fiquei nessa hora, cara, eu fiquei assim, falei, sai daí, corre, cara, corre. Olha pra cara dele e vai embora, mas a hora que o cara virou, puf, já era. Cara, nessa cena do Riley, eu jurava que ele ia pra casa do Joey e não pro centro comunitário. Que mostra ele na frente da casa da Erin, né? E aí, de repente, mostra ele indo e eu, cara, pra onde você vai, né? Ele vai pro Joey. De repente, tá na frente do centro comunitário. Eu, não, cara, sai daí. Tipo, dá muito desespero essa cena, tipo... A gente sabe o que tá acontecendo, né? Então... O episódio seguinte é muito bom, quando a morte dele é muito legal, muito interessante. Como ele faz tudo aquilo de trazer a Erin pro meio lá do mar e emular o que ele tinha no sonho dele e falar, pô, eu trouxe aqui você não é pra eu não poder fugir, sabe? Pra eu não ter escapatória, cara. E acaba morrendo na frente. E é uma cena desesperadora depois, quando ela começa a gritar e o cara começa a queimar, velho. É uma puta cena legal também.
Ali foi, cara, foi duro ver aquilo lá assim, viu? Mexeu. Não, quando ele levou ela pro meio do mar, esse cara vai matar a Eren, cara, que vergonha. Tipo, na minha cabeça ele ia beber do sangue dela, ia pedir pra ela sangue, né? E no final, cara, assim, sim. na verdade, a construção da cena, né, faz você acreditar que ele não tá indo lá na intenção de se matar, né? Mas sim de pedir sangue, pedir ajuda dela, né? E um pouco acho que a questão da redenção aí nesse momento, né? Porque quando ele morre, ele começa a pegar fogo ali por conta do sol, ele encontra a menina que ele matou, né? O que é muito legal, velho, isso. Nossa, mas muito. Eu só acho que dava pra ter colocado o Riley um pouco mais assim pra frente pra resolver o arco dele. Porque tinha muita coisa pra contar ali no final, eu entendo, mas eu não sei, eu queria ter visto mais ele participativo da série, sabe? Eu sei que o arco dele é muito bem fechadinho, você entende o que tá acontecendo, mas eu acho que podia ter colocado lá um pouco mais pra frente, sabe? Eu acho que ia precisar de mais uns 2, 3 episódios, viu? Então, não sei, eu acho que eu fiquei com essa sensação, falei, nossa, sério, mas assim, é tudo muito bem fechado, é bonito, você entende, mas teve momentos ali que posteriormente, quando tá acontecendo toda aquela questão, porque aí a escalada de violência, a escalada de loucura é muito rápida, né, dos capítulos finais da série. Eu ficava, puta, o Riley podia estar aí, cara, mas eu entendo também a opção de tirar ele, porque é você tirar um personagem que tem um impacto muito grande pros outros que estão ali, né? E deu mais a vez pra eles agora, né? Com certeza. Sim. E querendo ou não, acaba sendo uma passada de bastão pra Eren, né, na série. Porque aí, a partir daí que ela começa a destacar mais ainda como essa cabeça pensante na questão de tentar entender o que tá acontecendo, o problema saber que tem alguma coisa errada. Padre, né? E saber que tem alguma coisa errada. Mas o que vocês acham agora, a gente chegando numa parte final, né? Só pra gente comentar do final da série, né? Do fechamento da história. A missa da meia-noite é um negócio tal da missa da meia-noite. Maluco, cara. Pesadíssima. E é muito interessante, que é aquela questão do suicídio coletivo, principalmente da parte da Lisa, que a gente nem comentou, que é a menina que ela não andava, paralítica, porque ela tomou o tiro do bêbado da cidade, do Joey Flynn, e os pais dela falando, não, toma, que o pai dela, que é o prefeito, né, não, toma, você vai conseguir renascer depois, mais forte. Outro boçal, né, esse prefeito. Não, o prefeito e a esposa dele me deram muito ódio também, cara. Não, e a questão depois do caos que acontece, sabe? Quem tomou aquilo e já tinha tomado o sangue do bicho, começa a reviver como um vampiro e começa a atacar as pessoas e todo aquele caos. E a Bev falando pra Eren, não adianta você atirar em mim, se você atirar em mim, você vai durar 5 minutos só. E ela falou, beleza, dá um tiro, ganhei 5 minutos, tá? Essa cena é maravilhosa. Essa cena é maravilhosa mesmo. Essa cena é muito boa. Vamos, temos 5 minutos. Talvez a cena mais engraçada da série, porque ela quebra comédia o clima, né? Zero, né, nessa série, porque a ideia dela é totalmente outra, mas essa cena é engraçada. Eu só queria falar do prefeito, antes da gente voltar pra missa da meia-noite. O prefeito, ele é o político que a gente tem no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. É o reflexo do político, porque aquela cena da praia dos gatos mostra o quanto ele tem o rabo preso com a petroleira, né? Com a que causou o desastre que eles tiveram. Porque tá lá, né? O coitado do xerife, né? Mas será que é isso? Não sei o que, não chega perto e tal. Mas você acha que foi óleo? Você acha que... E, tipo, ele faz umas perguntas muito, tipo... Cara, tu não tá vendo o que são os gatos mortos? Os gatos estão rasgados. E todas as perguntas que ele faz, todo o comportamento dele é, tipo... Não, a gente tem que se dar bem com a petroleira, a gente tem que, né? Tipo... Eles pagaram uma boa indenização. É muito isso, né? E ele tá o tempo todo nesse tete a tete, né? Vamos deixar as coisas apaziguar aqui, né? Tipo, fulano, você vai pra cá. Tipo assim, ele é muito político, né? Vamos assim colocar, né? É político safado. Não uma pessoa política, né? Ele é político. Sim. Ele é do sentido pejorativo e o pior sentido que a gente pode dar pra essa palavra, né? Com certeza. Mas voltando pra missa da meia-noite, eu vou agora que o Fernando falou da redenção, eu vou puxar lá que eu falei no comecinho. Tem uma cena, depois de todo o caos, que eu achei que quando eu tava vendo a série, eu achei a cena muito perdida. A cena, assim, eu não dei muito valor nessa cena. E só quando a série acabou, que eu comecei a pensar sobre a série, assim, refletir, é que eu fui entender o significado daquela
cena que é tão assim... Ela é muito rápida, que é quando o Sturge, que é o ajudante da Bev, né? Sim. Ele vira pro um dos amigos do irmão do Riley, o Warren, né? Ah, não, o Warren é o irmão dele, né? O amigo do Warren. Sim, que é eu sei, o amiguinho, o outro coroinha, né? Isso, que tem dois o outro coroinha. E aí o menino tá triste e tal, depois de toda a situação, e ele vira pra ele, pergunta como é que ele tá, e tipo, eles trocam ali meia dúzia de palavras, e no final, tipo, você me perdoa? E o menino, perdoa. Então, tipo, meio que fecha a série, sabe? Tipo, de redenção mesmo, todos estão no final procurando por aquilo. Total, faz total sentido. Pra basicamente o plano inteiro da série, né? Sim. E uma coisa que é importante quando fala essa questão do perdão, né, é que eles colocam claro também quando a Lisa tá conversando lá com o Joe, e depois que ele vai lá conversar na sessão do Alcoólicos Anônimos, né, é que assim, é fácil você perdoar outra pessoa, mas é muito difícil você se perdoar, né? Perdoar a si mesmo é muito mais difícil do que você perdoar o outro. Mas sabe uma coisa assim, que eu não gosto muito do final da série? Não do final da resolução do plot, mas é uma tentativa. Eu não sei se vocês enxergam também isso, mas eu cheguei a uma tentativa de... o Padre Paul é esse monstro durante toda a série. Tá certo, ele tem o vício dele, ele tem um problema, ele é um vampiro. Basicamente um problema muito sério, muito grave. Mas no final eles dão uma tentativa de redenção pra ele também, né? Aí eu achei que ficou um pouquinho forçado, um pouquinho descolado do restante do que ele entregou durante a série. Você diz a questão dele conversar com a Bev, de que assim, não era esse o plano, tá? Não era Exato. assim que ia acontecer. Tanto da questão da Bev e a questão da filha dele, da Sarah, e de se reencontrar com a Mildred, toda essa coisa que foi plantada desde o começo, sim, mas no final eles dão uma forçadinha na barra, eu acho, nessa parte. Porque ele perde muito antagonismo que ele tava no restante da série pra Bev, né? Sim, total. A Bev rouba dele. E assim, desde o momento que ela começa a impor as coisas e ele vai aceitando o que a Bev tá fazendo, ele vai perdendo isso como o Everton colocou. Ele vai perdendo força. E a Bev vai ganhando. E eu acho que essa chave vira quando o Riley vira vampiro. Porque a cara dela de inveja, que ela queria estar no lugar do Riley, ela queria ser a vampira, é muito boa. Assim, tipo, ela não disfarça. E ela dá umas cutucadas, assim, no Padre Paul. Tipo, ela deixa muito clara a insatisfação dela. Você vai deixar esse assassino aí ser o escolhido pra ser salvo? Não sei o que, né? Tipo, como se fosse uma salvação, mas tipo isso. Mas assim, a pergunta do Vinícius eu gosto e não gosto dessa cena. Eu gosto porque é uma reviravolta ali, mas ao mesmo tempo eu não gosto porque, na verdade, é porque a gente não teve o contexto do romance deles. A gente tem algumas dicas, né? Quando eles se veem pela primeira vez, quando ele reza a primeira missa pra ela, o jeito que ele olha pra ela, o jeito que ele trata ela, é zero fraternal. É muito mais muito mais romântico, né? O jeito dele. Não é a forma como se, tipo, por um amigo, né? Um carinho de um amigo. Ele demonstra muito mais. Mas eu até que relevei muito. Falei, deve ser só uma coisa meio assim, sei lá, um carinho especial, né? Deve ser uma antiga moradora, né? Então eles deviam ter se conhecido muito novinhos e realmente se conheceram. Agora, e esse lance da Sarah, apesar da gente não ter visto, é como se ele tivesse criado um carinho por ela, de pai, pela Sarah. A Sarah não tem carinho nenhum por ele. Ela odeia ele. Sim, mas o amor que ele sente por ela, a gente só... Eu acho que esse foi um pequeno erro da série, porque ele podia ter mostrado um pouquinho mais pra gente poder não sentir tanta estranheza no final, porque só mostra mesmo no finalzinho esse amor que ele sente pela Sarah. Se tivesse mostrado igual mostrou com a Mildred, quando chegasse nesse ponto a gente não ia estranhar tanto, não ia ser tão esquisito, a gente já ia ter dicas, sabe? Já ia ficar, cara, tem alguma coisa aí, sabe? Mas não, Sim. Assim, mostrou de repente. E eu acho que tem um erro, gente, na série. Eu Pode não falar. sei se é um erro de continuidade, eu não sei se eles cortaram no final, mas como o filho do Hassan virou vampiro? Se ele não podia comungar. Então, isso é um negócio que eu não entendi também.
Eu não sei se teve algum momento que ele tomou o sangue ou que tomou o vinho, porque realmente pra mim também ficou... Isso é um negócio que eu fiquei meio perdido também. Só se ele comungou em alguma das missas que ele foi e não foi mostrado, né? Só se deu a entender que ele tava frequentando a missa, já tava comungando e... Enfim, mas tinha que ter feito primeira comunhão, né? Eu sei como é que é. O processo é um pouquinho lento. O processo, assim, é justamente o que a gente tava falando no começo, né? A Igreja Católica, ela tem muitos ritos, né? Então, até ele chegar à primeira comunhão, microfone de batismo e tal, um monte de coisa, mas é que não mostrou, né, em momento algum, se ele tomou um pouquinho, se ele foi incentivado pela Bev, pelos amigos, ou todo mundo tomando, ele foi tomar também, né, naquela curiosidade, né, o que seria normal de um adolescente, mas eu senti falta desse ponto, porque o lance dele virar o primeiro vampiro, né, dele ir lá e fazer toda aquela cena com o pai dele, aquela cena é muito, muito pesada, né, ele é muito pesada pro pai, porque ele tá desafiando, mas também tem o poder do adolescente de querer desafiar, né, pai, né, mas não é só isso, né, ele queria fazer parte, né, se sentir parte da comunidade, né, se sentir parte dos amigos, mas eu senti falta disso, de mostrar mesmo porque não tem muito amigo pra escolher, né, na Ilha Crockett. Tinha ele mais 2, aí eram os amigos que ele tinha. Se ele não fizesse parte, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém, justamente, coitado. Não, o último ponto que eu queria falar é o final mesmo, é a cena final que eu acho muito bonita, com todo mundo que virou vampiro morrendo, sabe, tipo, e todo mundo da cidade cantando, e do nada para a canção, velho. É puta cena que eu falei, mano, isso foi muito bom, velho. E além de ser muito bonito, tem toda a visão de cima, né, da cidade pegando fogo. Tem o texto quando a personagem da Kate Siegel morre, a Erin também morre. Nossa, aquilo ali é emocionante. Nossa. Eu fiquei emocionado de verdade. Falei, nossa, que bonito isso, velho. Puta que pariu. Eu acho que foi um bom fechamento mesmo. Foi bem filosófico. E essa parte de parar o canto de uma vez mesmo realmente foi bem impactante. Foi. E tem uma coisa legal que perguntaram pro próprio Mike Flanagan na entrevista, que se dá a entender no final que o vampiro, né, ele morre porque os dois únicos sobreviventes da cidade, que é a Lisa e o Warren, né? A Lisa, ela para de sentir as pernas, então, teoricamente, o monstro morreu, ela parou de sentir as pernas porque o efeito passou. O Mike Flanagan falou assim, não é bem assim, ela pode só ter perdido o sangue. Efeito, né? Ter acabado o efeito do sangue no corpo dela, então fica isso em aberto, né? Mas, obviamente, não vai voltar pra Midnight Mass, né? Quer dizer, eu acho que não, Quer deixar o monstro pra poder usar, né? Sim, isso sim, né? Ele pode usar em outra série, né? Então, uma ponta, um easter egg, né? Mas eu gosto muito dela virar pro Warren e falar, não estou sentindo minhas pernas, assim, essa... É muito bom. É aquele final feliz, porém nada feliz, né? Foi todo construído pra ser bem bonito, dramático, mas que na verdade é bem triste. E eu adoro a cena da Bev desesperadamente tentando cavar, velho. Assim. E a gente vê que é muito, assim, o quão presa à carne ela é, né? Tipo, enquanto personagens que são tão científicos, né? Que ela falou, ateu, muçulmano e tal, que ela desprezava tanto, eram muito mais espiritualizados do que ela. Tipo, e essa cena é muito boa, mostra muito como ela é de verdade, sabe? Tipo, ela... Nesse momento de desespero, né? Ela que tanto acreditava, assim, no reino dos céus e com um medo tão grande, assim, de morrer, né, cara? A série fecha muito bem. Bem, vamos pras nossas notas de 0 a 10? De 0 a 10 o quê? De 0 a 10 missas da meia-noite, tá ligado? Larissa, começa com você. Eu vou dar 9,5. É uma nota muito boa. Nossa, excelente. Porque eu vou tirar aí meio ponto pelos pontos que a gente colocou do filho do Hassan, de alguns pequenos assim, efeitos especiais eu não gosto muito assim. Tem algumas maquiagens são boas, outras não. E os gatos na praia, gente, era pelúcia. Ficou muito tosco. Desculpa, ficou assim. Pelo menos eu não fiquei tão triste porque era muito tosco. A cena que o xerife pega o gato e o gato tá escorrendo sangue. Escorrendo sangue não, escorrendo água. Aí, gente, a única
coisa que faz isso é pelúcia. Quando você lava a pelúcia na máquina de lavar e puxa a pelúcia está, tipo, pingando água, né? Então, ficou muito... Não ficou pingando como, assim, a gente, quando dá banho no... É que eu já tive que dar banho nos meus gatos, gente, assim, não faço isso, porque eu sei que não é saudável, mas existem situações, né? E Sim. quando você dá banho no gato, o gato não pinga água daquele jeito, mesmo se ele estivesse no mar, assim, não ia escorrer água daquela forma, né? Então, assim, acho que faltou esses cuidados, assim, pra deixar um pouco mais realista. Mas eu dou um 9,5 aí, porque o roteiro é fantástico, a série começa e fecha muito bem, então ela tem um desenrolar muito bom. Acho que são detalhes que tiram ponto. Assim. Fernando? Eu dou nota 9. Acho que tá bem próximo do que a Larissa falou aí mesmo, né? Algumas questões da maquiagem aí. Pra mim, incomodou um pouco, assim, a questão do rejuvenescimento da Mildred. Especialmente a questão da maquiagem, esse relacionamento aí dela com o padre. Mas, no geral, foi muito bom. E eu, como um bom fã do Stephen King, também aprendi a apreciar a jornada e não o destino, né? Então, o final... aquele final meio triste, já tô meio calejado. Então, pra mim, não é algo que impacta mais tanto, não. Aliás, você falou do King, o King rasgou elogios pra série. Ele falou que o Mike Flanagan, ele tá virando um mestre em contar história de terror, assim. Ele falou muito bem da série, ele adorou essa série. Everton? Cara, eu vou dar uma nota 9 também, porque, cara, é uma série... Eu gostei pra caramba. Eu achei muito boa, achei... Toda essa questão que a gente conversou dos personagens, dos diálogos, do texto, ela realmente, apesar dela ser relativamente longos os capítulos, sabe, eles te prendem. Então isso é uma característica que eu acho que é muito importante pra você conseguir gostar de uma série, sabe. Eu acho que eu vou dar um 9, e o que torna aqui o Mike Flanagan, acho que é o cara que vai ter as maiores notas aqui no Sofaverso, cara. Porque... Cara, eu imagino que sim. Eu vou seguir basicamente o que vocês falaram, eu vou dar nota 9 também pra série. Quase 10, mas tem alguns pontinhos que vocês mesmos falaram. Que eu tiro um pontinho ali, mas é coisa bem... aliás, eu dormi... Tem 2 episódios que eu dormi, eu tive que assistir de novo. Acho que foi o 3 e o 4. O 3 e o 4 acho que eu dormi. O 4 principalmente. Apesar de... E depois eu assisti e falei, pô, mas não são episódios chatos, são episódios muito bons. Mas eu dormi porque realmente é uma série um pouco mais devagar, um pouco mais cansativa, são episódios longos. Eu acho que se tivesse um pouquinho mais de... Se fosse um pouquinho mais condensada, vamos dizer assim, os episódios tirassem algumas partezinhas, assim, alguns minutos de cada episódio, poderia dar um ritmo ainda melhor pra série, que ela realmente tem um ritmo muito claro da metade pra frente e da metade pra trás, né, assim, ela é bem diferente, mas eu acho que a história é muito bem contada, muito bem feita, tem atuações incríveis, um roteiro muito bom, e nota 9 é um notão pra essa série. Então, de 0 a 10 missas, Everton, a gente ficou com quanto? 9,125. Nossa, que notão. É que eu não lembro quanto foi o Mansão Bly, mas... O Mansão Bly foi 9, se não me engano. Foi o notão também, né? O Mansão Bly é fantástico, assim. Eu reassisti, nossa, pra rasgar de elogios mesmo. Vou até ouvir pra ver o que eu tinha falado na época. Então, também não lembro. Fiquei com essa curiosidade, Larissa. Vamos descobrir em breve. Mas, bem, ouvinte, conversamos agora sobre Missa da Meia-Noite ou Midnight Mass. Vai lá na Netflix, são 7 episódios, a minissérie completa. Assiste lá, vê se você concorda ou discorda da gente. E agora a gente vai pro bloco final. Vamos lá? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. É hora da gente comentar, recomendar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente jogou, alguma coisa que a gente assistiu, vale qualquer coisa. Vamos começar com os convidados da casa, Fernando e Larissa. A minha indicação é a série What If, a série animada da Marvel. Pra quem é fã de MCU, é prato cheio de easter eggs e referências, e baseado em quadrinho, ainda que é animação, então eles têm uma liberdade muito maior, né, de efeitos, né. E, bom, a animação ela pode quebrar mais, sim, ela pode ir além, né, do que os filmes. E pra quem tá aí acompanhando a MCU, pra quem assistiu a série do Loki, pra quem assistiu WandaVision, pretende continuar acompanhando a MCU, é assim, crucial assistir o What If. E o What If é uma série que você vê muito rápido, cara. Eu ficava muito ansiosa porque lançava nas quartas-feiras, né? Então fica aí como indicação o What If e Loki também. Então acho que as duas séries estão muito boas. O WandaVision eu ainda vou assistir, não vi ainda. É boa também. Tem podcast aqui de WandaVision, de Loki e de Falcão também. Falcão Soldado Invernal também tem podcast. Eu não assisti. É bom?
Vale a pena? É bem legal também. Eu acho que foi a que eu mais gostei das 3. Sério? Sério. Vou assistir então. Mas as 3 são boas. E o Arif eu não terminei ainda, mas estou em processo de. Fernando? Vamos lá, então, como a gente tá falando aqui de um seriado de terror, e terror é a nossa praia aqui, eu vou indicar o jogo Tormented Souls, que saiu agora no final de setembro, e ele, na verdade, assim, é meio que ele é muito baseado nos clássicos de terror mesmo, nos jogos clássicos de terror. Então, quem conhece aí jogos como Resident Evil, Silent Hill, vai se identificar muito com o jogo Tormented Souls. Ele tem uma pegada bem nesse sentido mesmo de exploração. A personagem principal tá dentro de um sanatório, né, de um hospital. Então ela vai explorando, tentando entender o que aconteceu com ela, por que ela foi até lá. O jogo é uma homenagem mesmo aos primeiros jogos daquele estilo, e acho que vale muito a pena, assim. Quem gosta desse tipo de jogo, conhece as franquias, né, que eu falei, Resident Evil, Silent Hill, vai bater o olho, vai olhar ali algumas características do jogo e vai falar assim, cara, isso aqui é uma homenagem a Resident Evil, isso aqui é uma homenagem a Silent Hill, e acho que mas mesmo assim, o jogo em si, por si só, também tem as suas qualidades, né? Não é só porque ele faz essas homenagens, também tem bastante qualidade, um enredo muito legal, uma jogabilidade boa, então eu acho que é uma boa surpresa que a gente teve aí agora, mais pro final do ano. Então, Tormented Souls é minha indicação. Show! Everton? Cara, falando em Mike Flanagan, eu vou indicar um dos filmes dele na Netflix, que é o Jogo Perigoso, cara. Que eu acho que é baseado na história do Stephen King, né? A história do casal que vai em crise, que vai viajar e a esposa fica... Naquele jogo erótico, a esposa é algemada na cama e o marido acaba morrendo de ataque cardíaco. E ela começa a querer fugir daquele lugar, e ela começa a ter as lembranças do passado. E, cara, é um filme que eu acho bem legal quando eu assisti. E ele já traz muitas características do Flanagan, né? E que mostra que ele é realmente um cara que acerta muito a mão no terror. E acho que foi um dos pontos que levou ele a dirigir o Dr. Sono depois, né, também, né? Com certeza. Cara, eu não consegui assistir tanta coisa essa semana, então eu vou recomendar uma coisa que ninguém tá ouvindo, ninguém tá falando, não tem nada disso na internet, que é Round 6 da Netflix. Ninguém nunca ouviu falar dessa série sul-coreana, na verdade só se fala nisso. Você tá andando na rua, tem aquela maldita daquela boneca, você tá no Instagram, tá no Twitter, tá aparecendo aquela boneca. Mas eu vou te falar, é uma série bem legal, cara. É uma série que não renova nada, não é uma coisa super criativa, essa coisa de jogos mortais, mas ela é muito bem executada, então eu acho que é por isso que tá atraindo a atenção de tanta gente, então, mas vale a pena conferir sim Round 6, essa série coreana da Netflix, que tá fazendo um sucesso absurdo. Bem, é isso, né? Terminamos aqui, conversamos sobre Midnight Mass, Missa da Meia-Noite. Quero que você, que não conhece o Zona Sombria e o CryptoCast, vai lá nos links que a gente vai deixar no post, conhece o trabalho da Larissa e do Fernando, e eu quero o recado final de vocês, pessoal. Bom, já que o Fernando fez do começo, eu faço do final. Tá bom. Então a gente vai visitar a gente vai passar aí pra uma repaginada, então é bom que vocês acompanham a nossa nova trajetória, e vale a pena porque a gente produz. Não, tô brincando. Mas vale a pena acompanhar esse lado do terror, assim, que é o entretenimento, sem ser o terror sobrenatural, mas sobre entretenimento, como jogos, livros, filmes, como o Fernando colocou no começo. Então fica aí o convite para vocês acompanhar a gente nas nossas redes sociais e no nosso site também, principalmente. Show de bola, galera. Obrigado mais uma vez pela participação, por mais uma vez participar aqui do Sofaverso. Com certeza voltarão, irão ser convidados mais uma, duas, três, sei lá quantas vezes, porque é sempre legal ter vocês aqui. E ouvinte, vai lá, confere o trabalho deles, confere o podcast, confere o site e espere essas novidades, que eu tenho certeza que vai ser show de bola. Eu tô no aguardo. E se você quer continuar escutando o Sofaverso, entra no nosso site sofaverso.com.br, lá tem todos os episódios, toda semana tem episódio novo. Você também consegue escutar os episódios no seu agregador favorito de podcast, pode ser Spotify, Deezer, Google Podcasts, o Cashbox, qualquer outro, você procura lá, Sofaverso, você vai encontrar. Quer seguir a gente nas redes sociais, Twitter é Sofaverso, Instagram é Sofaverso, pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E a gente tem um grupo no Telegram, se você quiser entrar lá, tem o link de convite aqui no post do episódio, você será muito bem-vindo. É isso aí, semana que vem a gente volta pra mais um cast, valeu, até lá. Falou! Valeu, tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.